Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis. A Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. Apresentação, Sérgio Langer. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e toda semana trago para você alguma pessoa que está fazendo a diferença dentro do mercado imobiliário. E hoje eu tenho o prazer de trazer para esse Vem Pra Mesa uma edição especial aqui direto de Balneário Camboriú, Matheus Brilhante. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sérgio. Uma satisfação estar aqui com você em Balneário, aí sexta-feira em Florianópolis. Conta um pouquinho sua história, Matheus, da onde você vem, você nasceu aonde, como foi sua entrada no mercado imobiliário? Sérgio, eu entrei no mercado em 2011, entrei no mercado, acho que como vários corretores entram, né, como a gente nunca planeja a entrada no mercado imobiliário, é um mercado que geralmente as pessoas caem de paraquedas, e eu tive a felicidade de trabalhar numa construtora aí de alcance nacional, que era a Rossi, que sediada em São Paulo, mas em vários estados aí do país. Entrei como corretor, fui destaque de vendas vários meses lá, fiquei durante 2 anos como corretor e tive a oportunidade de crescer dentro do mercado e passei por todas as funções dentro do mercado imobiliário. Entrei aí como corretor, fui gestor, diretor de algumas empresas e já tem 8 anos que eu já atuo no mercado imobiliário, eu sou natural de Goiânia, já trabalhei em Uberlândia, fui gestor e diretor de algumas empresas ali, em Goiânia também, e no momento de empreender, isso aconteceu em 2019, no início de 2019, que eu decidi abrir aí uma startup, que é uma plataforma imobiliária, que hoje tem atuação em 18 estados, mais o Distrito Federal. Legal, a gente já chega na plataforma, mas vamos voltar lá para a sua origem. Você começou na Rossi como corretor. Sim. Qual a cidade? Goiânia. Goiânia. Então você pegou todo o boom do mercado imobiliário, Sim. né? Você vendia aí que nem água, o mercado inteiro muito, muito pulsante. E aí você foi subindo, foi ganhando corpo, então você entrou como corretor, passou para o gerente, diretor, Sim. E fez carreira dentro da Rossi. Não, dentro da Rossi eu fiquei na função de corretor. Tá, né? E teve um momento onde o estoque da própria construtora já estava praticamente liquidado em Goiânia, e inclusive os próprios gestores da empresa decidiram abrir a própria imobiliária na época. Então a Rossi Vendas, que era a parte da housing aí, da construtora, ela já nem existia mais, né? Ela estava num momento de transição. Aí nesse momento aí eu acabei, até antes de mudar para gestor, eu fui trabalhar numa construtora local, que é uma das maiores, se não a maior construtora de Goiânia, do estado de Goiás, que é a EBM, que ela faz inclusive aí parceria com a Cirela, a Elbor aí, que são essas empresas que elas fazem parceria em empreendimentos locais. E a IBM já faz empreendimentos por vários estados. Estive lá como corretor e depois, depois dessa experiência como corretor na IBM, eu já tinha um pouco menos de 3 anos de experiência no mercado, eu entendi que eu já tinha uma segurança maior de gerir equipes. Foi onde eu passei por algumas imobiliárias regionais, até chegar a uma empresa aí, que é a BR House, que hoje ela tem atuação aí em 6 unidades, né? Ela atua em todo o Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande e Anápolis e Uberlândia. Então são 6 unidades que ela atua, e eu atuei nas praças de Goiânia e Uberlândia como gestor, inclusive aí com equipes que eu iniciei do absoluto zero,
sem nenhum tipo de conhecimento no mercado imobiliário e formei esse profissional que hoje já atua em grandes imobiliárias aí como gestores e diretores, inclusive. E você entrou no mercado imobiliário, você era muito novo. Você Muito tinha novo. 20 anos. 20 anos. 20 anos. E hoje você ainda é novo, né? Você tem menos de 30 anos, né? Tenho 28 anos. Você tem 28 anos. E o que você viu do mercado imobiliário hoje, né? Nós estamos em 2019, para quando você entrou? Mudou muito, né? Eu, enquanto corretor, a gente não tinha quase nenhum acesso à tecnologia, né? Não tinha grupo de WhatsApp? Não, nem o WhatsApp, o Facebook ele ainda estava começando, né, no Brasil, acho que fora já tinha mais força, a gente estava na época do Orkut ainda, né? Estava terminando. Estava meio que na transição aí do Orkut para Facebook. Então mudou muito, né? A gente tinha situações de muitas vendas por plantão, de cliente que chegava lá para comprar no plantão, e hoje isso já não é tão comum. Na verdade, para mim, é quase que anormal você fazer venda de plantão ou venda por jornal, que era comum na época, né? A gente não tinha a força hoje que tem Facebook, Instagram. Instagram não existia na época, WhatsApp também não. Então o mercado mudou, teve que mudar em função aí da mudança da exigência do consumidor, né? Então a gente tem que se preparar para isso a todo momento, a todo minuto. E você sempre trabalhou com o mercado de lançamentos, com o mercado primário? Sim, sempre com lançamentos. Locação nunca trabalhei, revenda muito pouco, quase nada. Meu foco sempre foi lançamento, sempre. Então, sempre trabalhei, sempre tive foco em equipes, sempre formei equipes aí de lançamento. A gente lançava um produto, já ia para o próximo. Ou liquidar estoque, né? Mas assim, revenda, terceiro, basicamente zero a experiência aí com a equipe. E você trabalhou em cidades diferentes, né? Como é que você vê o comportamento do consumidor regional, né? O Brasil ele é um país enorme, com comportamentos diferentes, e apesar, às vezes, você estar no mesmo estado, você tem comportamentos diferentes, sei lá, Goiânia e Anápolis, que são cidades próximas, mas tem comportamentos diferentes. Bem diferente. Como é que você encarava isso? E até o corretor, né? Porque uma coisa é você pegar um corretor que está acostumado a uma cidade e ter que levá-lo para outra. O que você fazia para entender o público local e as peculiaridades, né? Assim, eu tive um foco maior em Uberlândia, que foi 2 anos que eu atuei, e o restante quase todo em Goiânia, né? Outros estados aí, outras cidades eu acompanhava em função da gente trabalhar na mesma empresa que atuava em vários locais. A gente acompanhava essa questão desse entendimento do consumidor. Mas as minhas equipes, eu sempre formei ela de forma regional, tá? Então, a equipe que eu formei em Uberlândia eram com profissionais de Uberlândia, de Goiânia. Eu não cheguei a ter uma transição de corretores de Goiânia levando para lá. Inclusive, foi até uma dificuldade que eu tive, porque quando a minha equipe estava rodando super bem em Goiânia, eu acabei decidindo ir para Uberlândia. E na época, essa equipe que eu tinha, ela foi desfeita para incorporar mais 2 outras equipes que estavam sendo formadas, ou que estavam em formação, que inclusive até por coincidência, meses depois foram equipes campeãs, uma em primeiro lugar e outra em segundo lugar, em função de ser uma equipe que estava sendo muito bem monitorada e estruturada. Então foi realmente foi todo um trabalho de desenvolvimento. No início não foi fácil, né? O profissional que ele entra no mercado sem conhecimento, ele entra com muita vontade, mas falta experiência. Eu sempre evitei ter profissionais com muita experiência no mercado porque faltava vontade. Até um certo momento eu entendi que dava para mesclar a equipe, tendo profissionais com muita experiência e profissionais que não tinham nenhuma experiência, mas com muita vontade. Quando isso juntou e eu consegui mesclar essas equipes, a gente começou a ter resultados aí de forma significativa, né? De um mês a gente está performando abaixo de 1 milhão e de uma hora para outra a gente performar números aí acima de 3 milhões, que para o mercado que nós atuávamos, como Goiânia e Uberlândia, a gente estava performando aí entre as melhores equipes da cidade. E hoje em dia está muito fácil o acesso à informação, né? Com o YouTube, Instagram, internet. O corretor que entra hoje no mercado, ele tem uma série de ferramentas à disposição. Isso há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, não era tão fácil, né? Não tinha tanta informação. Como é que você se capacitou na época? Você foi atrás de treinamentos, Você foi atrás de outros mercados para você entender vendas? Porque realmente o mercado imobiliário, hoje não, mas quando você iniciou, tinha menos informação disponível, né? Menos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui sedenta aí por informações, sempre por conta própria, né? A gente tinha apoio, sim, por parte da empresa, mas
eu sempre queria algo a mais, sempre fui atrás de treinamentos, de especialização, fiz treinamento de como se falar em público, matemática financeira, atitude, comportamento, gestão, vendas, inteligência emocional, sempre busquei aí me desenvolver como profissional e para a gente estar preparado para atender o cliente, né? Então eu uso técnicas aí de PNL, técnicas de persuasão e argumentação, e a todo momento a gente tem que se aprimorar, né? Não existe hoje uma receita de bolo para você se tornar um bom profissional. Você tem que sempre estar reciclando, sempre buscando inovações. Hoje, dentro do que eu desenvolvo, qualquer tipo de ferramenta que eu enxergo que vai aprimorar para o meu dia a dia, eu vou atrás. Nem que seja para quebrar a cara, para fazer o uso e falar, não deu certo, mas pelo menos o teste eu fiz. Bacana, Matheus, muito bom. E aí você resolve empreender, depois de muitos anos, dentro do mercado imobiliário, você enxergou que existia algum potencial, alguma dor que você precisava resolver. Como é que foi essa ideia? Como é que você deu o primeiro passo? Eu sempre fui muito medroso, na verdade, acho que eu não vou dizer medroso talvez, acho que nem é essa palavra. Eu sempre fui muito cauteloso depois de algumas situações que eu já passei e vivenciei dentro do mercado, né? O mercado imobiliário é um mercado onde você tem altos e baixos, né? Você tem meses que você ganha lá cifras acima de 100 mil reais, como eu já passei por essa experiência, como eu já fiquei alguns meses sem vender também. Então a gente tem que estar preparado para esses altos e baixos e o problema do corretor, porque a gente, principalmente vamos dizer, no boom, a gente não acreditaria que existiria recessão, que a gente teria crise dentro da área ou dentro de uma área política, numa crise de confiança. Então isso impactou que a gente às vezes não se prepara para essa situação. E talvez no meu momento de empreender eu não estivesse preparado da forma como eu gostaria, mas eu enxerguei uma oportunidade muito grande, que eu falei assim, se eu não for, com certeza alguém vai vir na minha frente. Que no primeiro momento eu comecei a desenvolver a minha plataforma, que hoje eu tenho uma plataforma imobiliária, que é uma startup que a gente dá apoio e consultoria para corretores a nível Brasil, que basicamente hoje o mercado está segregado em imobiliárias e corretores que já trabalharam em imobiliárias e que não querem estar vinculados à imobiliária, né? Então o nosso primeiro cliente no primeiro momento foi esse corretor autônomo, que não era um corretor vinculado à imobiliária, mas era um cara que já tinha sido gerente, já tinha passado por todos os momentos dentro da profissão e queria tentar buscar a carreira solo, né? E que não queria estar vinculado ali a pressões diárias que qualquer outra empresa nós temos aí no dia a dia. Então o primeiro momento era dar essa assessoria, esse suporte para esses corretores autônomos e dar toda a estrutura jurídica. A gente iniciou com estrutura jurídica, secretaria de vendas, marketing e RH, sem nenhum tipo de custo fixo. A gente poderia montar uma estrutura virtual para ele, sem ele precisar pagar por isso, né? Porque não é fácil hoje você tentar montar a sua própria estrutura. Então no primeiro momento a ideia foi essa, e a gente foi aprimorando. Hoje dentro do meu projeto a gente já tem inclusive imobiliárias dentro do projeto, que eles entram no nosso formato, e hoje nós não fazemos concorrência com nenhuma imobiliária. Hoje nós não somos uma imobiliária de fato, né? A gente não faz a intermediação, que é algo aí que as pessoas questionam, né? Como que a gente trabalha. Quem faz a intermediação por completo é o corretor. A gente faz a geração de leads, que é o que ele busca, que na verdade é que quase todos os corretores querem, mas a gente não fornece só os leads, a gente fornece várias outras vantagens e ferramentas para os corretores. Hoje nós temos o nosso site, que inclusive, só para você entender, Sérgio, a gente iniciou ele em menos de 3 meses e eu já tive que, optei, né? Na verdade não foi nenhuma opção, foi questão de necessidade. A gente teve que pular para um outro site, uma outra plataforma, porque o site que nós tínhamos iniciado no primeiro momento já não suportava aí o crescimento da empresa. Então a gente já está finalizando aí realmente a nossa plataforma que está vindo aí, que vai vir muito mais completa. Então hoje os nossos corretores podem colocar quantos imóveis quiserem no site. Estamos em momentos de ajustes finais aí do aplicativo, que a gente vai ter os imóveis em realidade virtual, imóveis em 360 para a gente mostrar para o cliente. A gente fornece cartão virtual, CRM, e-mail, toda uma estrutura. A gente repassa leads para ele e não só isso, eles também podem fazer parceria com corretores a nível Brasil. Hoje o nosso corretor que é parceiro da MB, ele não tem fronteira, ele não tem
limite para vender imóvel. Ele pode estar vendendo, inclusive, hoje a gente tem parceiros que têm imóveis nos 5 continentes. A gente trabalha na Europa, esse corretor específico, né? Então, como ele fornece esse tipo de produto, esse tipo de imóvel, a gente consegue negociar imóveis aí a nível mundial. Nosso foco é nacional, porém a gente hoje não tem limites, não tem fronteiras aí para vendas de imóveis. Então, basicamente a dor foi essa, dar o suporte para esse corretor que tem experiência, que sabe atender, mas que ele está um pouco perdido no mercado, porque é um profissional que ninguém olha para ele. O corretor autônomo ele é quase que esquecido pelo mercado imobiliário. Mas em função do crescimento do projeto, hoje nós temos corretores que trabalham em grandes imobiliárias, que são as maiores do mercado, corretores que trabalham na Lopes, Brasil Brokers, corretores que trabalham em imobiliárias regionais, locais, como corretores autônomos e como imobiliárias também aí que a gente atende. A gente tem planos de investimento que a gente teve que abrir, que o plano de investimento inicial do projeto era padrão, e a gente teve que ir aprimorando em função da necessidade aí de cada profissional que entrava no projeto. E como que o corretor ele entendeu esse serviço que você iria prestar para ele? Ele entendeu como um concorrente ou ele entendeu que realmente era uma ajuda, era uma assessoria? Como é que foi a primeira percepção? Assim, como é algo muito novo, gera muita expectativa, as pessoas entram achando que a gente faz mágica, né? Que a gente faz milagres. E na verdade a gente não faz nada diferente do que o mercado faz, só que a gente faz diferente sim, mas a gente não faz tão diferente ou tão especial. Na verdade, a gente faz geração de lead, a gente faz concorrência em termos de portais, né? A gente tem aí um fornecimento de leads para esses corretores, mas é como se ele pudesse ter mais uma plataforma para ele estar divulgando, né? Então, no primeiro momento, algumas pessoas se enxergaram como concorrência. Na verdade, entram corretores no projeto que não se adequam ao projeto, que a gente precisa ajustar, pelo fato realmente de a gente não ter um mercado tão qualificado. Da mesma forma, eu tento, assim, claro que na devida proporção, mas eu costumo pensar o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, vou dizer há 5 anos atrás, se alguém cogitasse que você iria entrar num carro de uma pessoa que você não conhece, que você iria atravessar a cidade, que você colocaria sua filha, que você colocaria sua mãe, uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e que você pagaria por esse serviço, e nunca mais teria contato com essa pessoa, todo mundo falaria que isso aí era um projeto louco, que nunca iria dar certo. Sim. Né? E a gente fala hoje, e isso a gente tem, o mercado se tornou um mercado uberizado, né? Hoje a uberização é algo para tudo, né? A gente vem com iFood, a gente vem com Spotify, a gente vem com Netflix, a gente vem com existem várias ferramentas aí, tecnologias que vieram para melhorar o dia a dia do consumidor e que o mercado tem que preparar para isso, né? E vem outras plataformas aí, eu tenho conhecimento de plataformas que um comissionamento que geralmente é praticado no mercado com base 5%, eles estão praticando algo em 0,5%. E quando eu tento colocar isso como uma possibilidade de negócio para um corretor e que tem vantagens, na verdade, eles fogem de um formato tradicional de pagamento de comissão e parte para um plano mensal fixo que o cliente paga. Então são algumas situações que eu falo, o corretor ele pode escolher, ou ele vai para o lado do táxi ou ele vai para o lado do Uber. Quando você sai do aeroporto, você vê 50 táxis, você pega seu celular e chama o Uber, você não fica com nenhum constrangimento por pagar por um serviço mais barato e talvez melhor do que o taxista. Ninguém fica preocupado se o taxista está passando dificuldades em casa pelo fato de ele não estar tendo corrida. Então, você tem que se preparar. Se você não se preparar, você nessa história pode se tornar um taxista. Você comentou da uberização, que as empresas estão se reinventando. Ontem eu estava num evento em São Paulo e tinha um patrocinador expondo um serviço que era Omo, sabão em pó Omo, que eles têm um serviço para incorporadoras, que eu não conhecia, muito legal, que eles fornecem as máquinas de lavar e secar para o condomínio, a Omo, que é a Omo, né, o fabricante de sabão em pó, tem uma parceria lá com uma empresa que fornece as máquinas, e tudo automatizado, com aplicativo. Então, assim, cada vez mais os apartamentos estão diminuindo. Então, para que você ter uma máquina de lavar, um custo fixo? Para que você ocupa espaço? Né? Então, pelo menos em São Paulo, cada vez os apartamentos menores, eles estão fazendo parceria com incorporadoras que eles assumem a gestão da lavanderia coletiva. E aí você sabe,
você já sabe se sua roupa vai ficar pronta, que horas vai ficar pronta, já tem um aplicativo. Então a Unilever, que é a dona da Omo, entendeu que eles não vendem mais só o produto, eles vendem o produto no supermercado, você pode ir lá comprar, mas eles evoluíram, eles foram para uma plataforma de serviços, que é oferecer uma experiência de lavagem e secagem de roupa, e não só vender o sabão em pó, o produto final, que é algo muito interessante. Algumas incorporadoras já têm parceria com eles, e a ideia deles é expandir, mas facilitar esse acesso ao serviço, né? Então é muito o que você falou, o corretor, o bom corretor, ele cada vez mais enxerga o mercado de uma forma diferente. O corretor do passado, ele já saiu do mercado. Sim. A única questão dessa história da Omo aí que eu não gostei é porque eles ainda não estão em Balneário Camboriú, porque eu já precisaria desse serviço aqui, com certeza. Mas essa observação que você fez em relação ao corretor, infelizmente a gente escuta aí muito as pessoas falando que o corretor vai sair do mercado. Qual que é a sua opinião? Eu já sou totalmente contrário a esse tipo de pensamento. Hoje o meu formato de trabalho é totalmente inclusivo, a gente busca ferramentas na verdade hoje o meu projeto está totalmente atrelado à parceria com o corretor. É impossível hoje o meu projeto, que é a MB Imóveis Online, ela ter atuação hoje sem a parceria com o corretor. Então a gente só entra, às vezes, por exemplo, tem cidades que a gente atua, que eu vou até citar uma cidade, por falta de conhecimento da minha parte mesmo, eu nunca ouvi falar da cidade, chamada Colatina, por exemplo, do Espírito Santo. Eu não conheço a cidade, não sei o tamanho e estrutura dela. Hoje eu devo ter gerado aí alguns leads para essa cidade. Tem outras cidades também menores que eu não conheço. Manaus eu nunca fui na minha vida. Então, assim, são cidades que a gente atua, são cidades que eu tenho a oportunidade de estar trabalhando em um mercado que eu nunca, na verdade, nunca nem visitei. Não sei nem qual que é a estrutura da cidade, como que funciona o mercado imobiliário. Então, o corretor, ele é muito importante dentro desse formato, porque ele que é nosso guia, ele que dá toda... A gente não faz uma campanha hoje sem antes perguntar para ele qual que é o tipo de produto, qual que é o bairro que ele trabalha. Ele conhece a região. Ele conhece 100% da região, ele que nos direciona, ele preenche um formulário direcionando qual que é o valor que ele trabalha, o valor de imóvel que ele trabalha. Com briefing detalhado. Briefing, tudo, ele me dá todo o retorno. Mas hoje, dentro do nosso projeto, a gente fornece leads ou clientes que estão buscando imóvel na cidade. A gente não direciona para um produto específico. Até porque o investimento é muito baixo. A gente faz quase que muito com quase nada, né? O investimento ele realmente é muito baixo. E hoje, se a gente não tivesse nenhum tipo de investimento para o corretor entrar no nosso projeto, eu te falo com toda segurança que a gente já estaria atuando em todos os estados do país. Hoje, mesmo com o investimento sendo muito baixo, a gente enxerga que isso é um fator limitante para o corretor em função de ser um mercado que é instável, né? Ele no mês ele tem 10 mil de comissão, mas pode ficar 2, 3 meses que ele não tem o dinheiro para tomar água na rua. Então, infelizmente, é um mercado que tem muitos altos e baixos. Mas aí a gente vem realmente para tentar diminuir esse gap, a gente tentar diminuir essa dor aí e facilitar para o corretor. Hoje eu sou corretor, tenho o meu Cresce ativo, porém eu não faço atuação direta, nem intermediação direta. Eu chego leads para Balneário, que é a cidade que eu resido, chega leads para Goiânia, que são cidades é uma cidade que eu sou natural de lá, chega leads para Uberlândia, que é uma cidade que eu já atuei, e somente os corretores que estão dentro do projeto que recebem, né? Então, existe, assim, muitas dúvidas em relação ao projeto, muitos receios. Talvez, Sérgio, se você tivesse esse projeto me convidando para entrar num projeto similar, sendo seu, eu ficaria desconfiado em entrar. Então, da minha parte, eu sou uma pessoa muito desconfiada. Então, eu tenho esse pensamento, mas hoje a gente tem... o que eu entendo para a gente tentar diminuir esse receio, né? Enquanto qualquer outra empresa ela precisa ser transparente para ter o público aderindo ao projeto, eu preciso ser 10 vezes mais transparente. Então, hoje, dentro do que a gente desenvolve, quando entra um corretor que começa a desconfiar do projeto, os próprios corretores que já estão dentro do projeto, que nem me conhecem pessoalmente, já começa a blindar o projeto, já começa a me blindar e já começa a resguardar a gente em função de ser realmente um projeto que gera muitas dúvidas, né? E você acaba criando uma comunidade, né? Se torna uma comunidade. E é um projeto muito novo, a gente está falando de... Às vezes eu paro para fazer algumas análises e eu fico muito surpreso, inclusive. Meu CNPJ ele foi estabelecido há menos de 3 meses, é muito pouco tempo. E... Já tem algum caso legal que você possa contar de algum corretor que teve sucesso, teve algo que ele
compartilhou com você, porque às vezes ele acaba não abrindo, né? Sim. Mas tem algum caso legal que você pode contar? Em termos assim, hoje é uma situação que muitas pessoas nos perguntam. O projeto está rodando, tem atuação em vários estados, mas vamos falar de VGV, vamos falar de venda, que é o que todo mundo procura. Hoje a gente, na verdade, o que eu faço o levantamento de campanha, a gente está operando menos de 40 dias. Talvez nos primeiros meses, ali no primeiro e segundo mês, a gente está no momento de implantação de site, desenvolvimento de plataforma, entendendo como é que seria o nosso nicho de mercado, buscando profissionais. Então foi algo que estava sendo realmente estudado. A gente começou o projeto até... O MVP, né? O MVP, a gente diria que é um MVP, uma versão inicial que você coloca no ar e vai testando e vai modificando isso. ela, né? A gente fala que a gente estava ali trocando a roda no carro em movimento. E muitas pessoas até questionam, falam assim, Matheus, o que você está fazendo na verdade não é o correto, você tinha que estar com a plataforma rodando para depois você buscar parceria. Mas não, eu sempre... Você nunca ia começar, né? O ideal é você coloca e vai mudando. Como eu tive uma ideia diferente e eu sou muito claro e transparente com todos os parceiros, principalmente no início, até inclusive no início eu deixava até uma situação que hoje não deixo mais. O corretor que ele entrava no projeto e que se porventura ele não recebesse leads no período inicial de 30 ou 60 dias, a gente reembolsava o valor que ele pagava. De todos que pagaram, a gente teve umas 2 situações apenas de reembolso, porque realmente a pessoa não se identificou. E acontece, por exemplo, teve uma situação, você me falou em termos positivos, a gente teve uma geração de leads aí de mais ou menos quase 500 leads nos últimos 30 dias, com investimento muito baixo. Quando eu falo muito baixo, eu estou falando algo em torno, sei lá, de R$1.000 e poucos menos, talvez, 1.500. Esse é o valor de geração de lead. A gente tem hoje várias plataformas que integram o que nós temos, né? Então hoje nós temos automação por WhatsApp, automação por Instagram, que a gente faz métricas e busca de perfis. Além disso, a gente tem funis de venda, que faz ali o remarketing para fazer o cliente acompanhar os nossos anúncios. Hoje nós temos um 0800, porque a gente, a gente tem que estar sempre atento aí realmente como que funciona o mercado. Primeiro momento, o nosso DDD corporativo da empresa, que é da nossa robô virtual, é um DDD 62. Como que eu vou colocar um anúncio no Rio de Janeiro com DDD 62, qual que é o interesse de uma pessoa pegar o telefone e ligar para um DDD 62 querendo saber informações do imóvel no Rio de Janeiro? É praticamente impossível. Eu não ligaria para o número de fora em função de ser um número de fora. Então, às vezes eu gero um lead para uma região que o DDD de outra cidade nem o corretor quer atender porque ele acha que é um DDD que a pessoa está especulando ou que não é um cliente comprador. E eu mesmo falo para eles, olha, eu moro numa região que o DDD é 47, mas o DDD é 62, eu posso ser um possível cliente aqui na cidade. Então, assim, hoje nós temos um 0800 para atender e fugir dessa dificuldade aí, porque hoje nós temos uma empresa com atuação nacional, mas hoje, de fato, é algo que está sendo desenvolvido, né? Então, a ideia que, inclusive, eu já vou até ir lá na frente, vou pular até uma etapa aí. A gente está vindo aí com um congresso que vai acontecer agora dia 27 e 28 em Balneário e Floripa, que a ideia do congresso foi basicamente para o mercado conhecer a minha empresa e gerar conteúdo, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou gerando conteúdo e expondo a empresa, a minha empresa também está sendo beneficiada pelo fato de estar em contato aí com vários palestrantes e vários cases aí de sucesso a nível nacional. Mas vamos lá, você acordou um dia e falou assim, vou fazer eventos. Como é que foi? Sim, em menos de 2 meses, foi no dia 23 de abril quando eu tive o contato aí com a primeira pessoa que eu estava desenhando o congresso, e eu paro para pensar que de fato é muita loucura, né? A gente falar de 2 meses para organizar um congresso que hoje está se desenhando aí com um congresso com porte nacional, que a gente vai estar passando por vários estados aí de forma mensal. A gente só não vai ter agora no mês de julho, mas teremos no mês de agosto, em função de agenda de palestrantes. Nós não vamos, que existe um congresso aí que é o Oscar do mercado imobiliário, que é o Conecta, que acontece em setembro, aí a gente inicia logo na primeira semana após o Conecta, nós faremos em Goiânia e no final de outubro Uberlândia, e logo em seguida Porto Alegre, com possibilidade de encaixar mais 2 datas aí, que seria para Cuiabá e Campo Grande ainda para 2019. Para 2020 a gente já está falando aí de no mínimo 10 edições. Então assim, no primeiro momento realmente foi algo que eu fui pensar em desenvolver um congresso e sem a segurança de que isso poderia dar certo. E foi tendo uma adesão muito grande por parte de várias pessoas, várias empresas apoiando, e eu vi que de fato o nosso mercado ainda é muito precário com esse tipo de informação
Hoje, por exemplo, qual que foi a ideia do congresso também, que eu acreditei que poderia dar certo? Já tive a oportunidade de participar de congressos aí de porte nacional, que na grande maioria das vezes acontece em São Paulo, que é a principal praça, aí, a principal cidade do país, da América Latina, né, melhor dizendo, e eu sou natural de Goiânia, então se eu fosse para um congresso em São Paulo, eu teria todo o custo de passagem aérea, ou ônibus que seja, ou de carro, que seria o combustível, mais hospedagem, mais o ingresso, que não são ingressos baratos. Então nisso eu identifiquei aí uma oportunidade, porque hoje, se a gente for pensar no mercado de Goiânia, que é um mercado que eu tenho muito conhecimento, menos de 1%, e olha que Goiânia talvez seja uma das cidades que mais tem representantes no Conecta. Na semana do Conecta você não consegue ter contato com quase nenhum incorporador em termos de presidente, não fica nenhum incorporador na cidade, todo mundo vai para o Conecta, gestores e diretores. Eu já participei de empresas que foi lá 50 profissionais só de uma empresa, então realmente é o Oscar do mercado imobiliário. Eu sou fã, participo, esse ano estarei lá com certeza. Então, o que eu identifiquei? Mas fora de São Paulo tem uma carência, né? Eu viajo muito o Brasil inteiro e a gente vê que faltam eventos regionais. Faltam. Né? Então você está começando por Santa Catarina, Balneário Florianópolis, depois Curitiba, Goiânia, Uberlândia, Porto Alegre, e ano que vem aí para outras importantes praças. Sim. E isso é muito importante, que você leva não só conteúdo, mas você leva para corretores locais, e às vezes não só da capital, né? Você pega cidades do interior que podem migrar para consumir esse conteúdo, com acesso à informação de qualidade, né? Isso eu acho que é o mais importante. E cada vez mais o corretor hoje ele quer ir atrás de conteúdo, né? A gente vê que há 8 anos, 9 anos atrás tinha menos acesso, e hoje ele consegue ir na internet, ele consegue comprar um curso online, ele consegue fazer uma faculdade de distância, fazer uma especialização e participar de eventos, né? Acho que workshops, eventos, eles são fundamentais para a formação e para a especialização do corretor, né? Sim, a ideia do congresso regional. Hoje, dentro dessa primeira edição, nós temos aí 23 palestrantes de 8 estados diferentes. A gente está falando por ser uma primeira edição, realmente é um número muito significativo. Está vindo gente de Cuiabá, Campo Grande, Uberlândia, São Paulo, Rio, Goiânia, que no caso eu representando, vem gente de Porto Alegre. Só não tem gente do Paraná pelo fato de ser a nossa próxima edição, e a gente vai ter um plantel muito bom de palestrantes lá para o Paraná, para Curitiba. Então, a ideia do Congresso Regional enquanto a pessoa teria que gastar R$2.000 para ir até São Paulo para ter esse tipo de conteúdo, ele consegue ir no nosso congresso pelo 10% que ele gastaria. Fora o tempo de deslocamento, né? Isso é tudo, né? E a gente vai estar levando aí muito conteúdo aí. Eu te falo que a gente tem várias startups que estão apoiando e vai palestrar no nosso congresso. E dentro do que eu já tenho, dentro do meu projeto, eu falo que para mim hoje foi a maior sacada foi a ideia do congresso, porque a minha empresa desenvolveu demais em função do congresso. E falando um pouco do congresso, você deve ter, com certeza, participou de vários eventos, vários congressos, e você imagina que o seu tem que ter um conteúdo diferenciado. O que você pensa na questão do conteúdo, na questão do público? O que você pode revelar que você está preparando aí para esse congresso e para os próximos, que é algo que você entende que vai ser um sucesso aí para o corretor que participará? Sim, dentro do nosso congresso, a MB Summit Brasil, a gente sempre vai bater na tecla de inovação e tecnologia, sempre, 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 porque realmente é algo que hoje o mercado chegou no momento que ele não tem como recuar mais, é daqui para frente em oportunidades, então a gente sempre vai buscar por conteúdos e temas que reforçam esse tipo de pensamento que é o congresso. Então a gente não está muito preocupado em ter glamour ou ter nome ou fazer algo realmente espalhafatoso, a ideia é a gente entregar um conteúdo na verdade, muito conteúdo. A gente vai ter aí presença, como coloquei, como a gente está aqui no sul, né, Floripa tem muito essa questão de ser aí o Vale do Silício aí, brasileiro. O nosso congresso em Floripa vai acontecer dentro da Associação Catarinense de Tecnologia, que ele respira tecnologia, respira lá, é uma coisa fantástica. É uma coisa bem legal, conheço. Nossa, muito bom mesmo. Então, a ideia é realmente a gente buscar coisas diferentes, né? Acho que o mercado já está cansado aí das referências que nós temos, eles ser mais do mesmo, né? Isso é quase que dentro do nosso mercado é unanimidade.
todo mundo que entra no mercado sabe quais são os nomes, e isso fica mais ou menos martelando na cabeça daquela pessoa, e aparentemente como se o mercado ficasse preso a esse tipo de conteúdo, sendo que, na verdade, o mercado imobiliário ele precisa de muitas coisas. Para todos os mercados, houve evolução e houve, de certa forma, aí, uma velocidade no crescimento, e no mercado imobiliário, infelizmente, isso ficou parado. Então, hoje, eu posso contar alguns cases de algumas startups que vai estar falando alguns temas dentro do nosso congresso. A gente tem aí o Bimob, que é uma plataforma de parcerias entre corretores, imobiliárias e incorporadores, super interessante, que eles fazem aí a nível nacional. Tem hoje o projeto que é Vendo Meu Terreno, super interessante também, que é uma plataforma que linka corretores a incorporadores, na verdade é um banco de terrenos que chegam de corretores repassado para incorporadores. Então é muito interessante porque a gente está falando de grandes negócios, né? A gente está falando de áreas aí de valores bem significativos que o corretor, pouquíssima parte do corretor tem acesso a esse tipo de venda, né, que é uma venda muito mais trabalhada, e eles dão todo esse suporte. Tem outra plataforma que é o Houseful, que é muito interessante o que eles fazem. Hoje eles fazem com custo quase zero, é muito barato, eles conseguem gerar em qualidade material fotográfico, 20 fotos tratadas e editadas a nível Brasil e nas principais cidades, filmagens por drone, filmagens para você fazer uma foto 360, para fazer uma filmagem ali pela câmera 360. E, inclusive, eles têm um outro serviço que é muito interessante, que eles têm um demonstrador de um imóvel, que, inclusive, facilita muito a ideia do corretor. Vamos pensar em São Paulo. A gente está falando de várias regiões aí, é uma cidade muito grande, e o corretor... Trânsito ele perde muito tempo para atender um cliente, tem um custo de deslocamento. Ele tem um profissional que ele pode pagar ali R$50, que a pessoa que é uma pessoa que já mora no bairro, que está com o seu imóvel à exposição, e é uma pessoa que já entende o bairro pelo fato de ser uma moradora ali daquele bairro. Então ela entra ali e sabe vender aquele imóvel. Na verdade ele não vende, né? Ele sabe vender a ideia do bairro, e o imóvel ele só faz uma breve apresentação e repassa tudo em relatório para o corretor. Então isso facilita demais a vida do corretor e da imobiliária também. Bacana, muito bom. Então, assim, o workshop é algo muito legal, que vai estar presente aí no Brasil inteiro, em importantes praças, e já tem uma aderência muito grande de corretores, né? Você comentou que os corretores já estão viajando, né? Indo de algumas cidades, vai ter na sua cidade, não, mas ele já está ansioso, ele já pegou o carro, já está viajando, pegou o avião. Então é muito interessante. Você já soltou aí algumas datas para o corretor já ficar esperto. Eu tenho bastante gente que me acompanha e que já também está ligada aí em algumas cidades. E que você está confirmado em todas, inclusive. Bacana, né? Muito bom. Estarei aí de corpo presente em todas. E agora, para a gente finalizar, Matheus, a gente tem um bate-bola, que eu te pergunto algum assunto, falo um tema e você fala rapidamente o que vem na sua cabeça. Tá, isso aí você não combinou comigo não, mas vamos para cima. Essa é surpresa. Família. Tudo. Religião. Para os outros. Sucesso. Construído. Fracasso. Experiência. Realização. Como que eu respondo? Difícil. Realização é para tudo, né? É você estar em paz com o que você pensa, acredito eu. Uma pessoa realizada espiritualmente, financeiramente, ela está em paz com você, eu acho que é uma pessoa realizada. Uma decepção que você possa ter tido com alguma pessoa, com alguma situação? Eu acho que tudo é aprendizado. Decepção também a vida vem com propósito, sucesso e também fracasso. Eu acho é aprendizado. Uma certeza. Coisas boas virão. Bom, muito bom, Matheus. Obrigado. Pô, foi um prazer conversar com você. Prazer foi todo meu, Matheus, brilhante. Acho que nunca ninguém fez nenhum trocadilho com o seu nome, né? Acho que quase nada. Primeira vez. Matheus fazendo um trabalho brilhante aqui no mercado imobiliário. É uma pessoa de menos de 30 anos aí que já está construindo o seu nome em pouco tempo, já empreendendo.
Então, te desejo muito sucesso, Matheus. Obrigado, Sérgio. E que esse mercado precisa de gente como você. Sim, e tem vários, só que às vezes não tem essa oportunidade. E a ideia dos projetos que vão vir aí, com certeza, é a gente mostrar que para o mercado existe, sim, pessoas qualificadas e que às vezes não tem a oportunidade da informação. E a ideia é a gente promover isso e poder levar conteúdo para muita gente. Legal, bacana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.